Pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus. Uma manhã abençoada para vocês de quinta-feira. Que o Senhor venha uma vez mais falar conosco por intermédio da sua palavra. Eu peço desde já que você curta o vídeo e se inscreva no canal. A palavra do Senhor mostra diversos milagres, diversas operações do Senhor Jesus ao longo do seu ministério. E algumas ressurreições. E uma das ressurreições é a do filho da viúva de Naim. Naim é uma cidade cujo nome significa consolo, e Naim ou Naum a origem dessas palavras tem essa conotação de consolar ou consolo. E Jesus ele entrava naquela cidade, ele se achegava naquela cidade com uma grande multidão e com os seus discípulos. E haviam duas multidões, uma multidão entrando na cidade junto com o Senhor Jesus e uma outra multidão saindo da cidade, que era um cortejo, onde ali uma mãe que era viúva carregava o seu único filho, que tinha morrido. E aliás, esse encontro de duas multidões, uma multidão celebrando a vida, a felicidade, a alegria de estar ali ao lado do Senhor Jesus, e uma outra multidão lamentando ali a morte de alguém muito amado, que era aquele menino. Então, quando a gente olha esse texto, nós olhamos para essa operação do Senhor Jesus e trazemos ela para a nossa vida, nós vemos claramente que aquele jovem ele representa muitas das vezes um homem nesse mundo. O jovem ali morto, ele perdeu a questão da mulher. A mulher já não tinha o seu marido e perde seu filho. Então, a palavra ela mostra que em alguns evangelhos não havia quem a consolasse. Então, ela não tinha o marido, perde o filho e não havia quem a consolasse. A gente pode colocar aí que ela não tinha o pai, não havia o pai nessa história, não havia o filho e nem o Consolador, que é o próprio Espírito Santo. E diante daquele cenário, eu sempre disse aqui no canal sobre esse texto que houve a morte, teve o velório, teve o cortejo, mas não teve o enterro, porque Jesus ele se pôs ali no meio daquele processo e ele interrompeu o processo. E no meio daquele processo, ele ressuscitou aquele menino, ele trouxe a vida. Aquele menino estava sendo conduzido para o túmulo, A multidão levava aquele morto, aquele jovem, representa essa sociedade, representa o mundo que nós vivemos, que como uma enxurrada arrasta o homem para o túmulo. Hoje os valores da sociedade, os valores do mundo, os valores das pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, ao nosso redor, seja na faculdade, no trabalho, seja vizinhos, são valores que levam o homem para para a morte, e a pior das mortes, que é a morte da alma. É essa morte que nos distancia do projeto de salvação, de redenção em Cristo Jesus. Então, aquela mulher, quando nós olhamos hoje os lares, e a gente fazendo uma comparação com o lar daquela mulher, tem muita coisa em comum. Aquela mulher era viúva do seu marido, obviamente, tinha perdido seu filho e estava numa situação desesperadora. Hoje, quantas viúvas de marido vivo, cujo marido abandonou a esposa, os filhos, viúvos de esposa viva, que houve abandono da mesma forma, órfãos de pais vivos, jovens que se isolam na perdição da carne, das drogas, de toda sorte de mundanismo, e a mesma situação. Hoje uma multidão celebra a morte. Hoje uma multidão vive essa experiência comum. Agora existia uma outra multidão que celebrava a vida. Uma multidão que entrava na cidade com Jesus, uma multidão que tinha visto diversos milagres, diversas operações, vivido diversas experiências com Ele. Então, quando nós olhamos, confrontamos essas duas realidades, a pergunta que se faz é: qual multidão nós fazemos parte? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, tá? Porque às vezes a gente fica meio olhando assim as coisas acontecendo, e as pessoas estão preocupadas com a vida, com o mundo, com as coisas dessa terra, e às vezes esquecemos de se apegar às coisas da eternidade, que é o mais importante. A nossa salvação não é nesse mundo,
nosso descanso não é aqui. O profeta diz: levantai-vos e parti, porque o vosso descanso não será aqui, por conta da corrupção que destrói grandemente. Aquela multidão do cortejo, ela estava vivendo isso, a corrupção. A partir do momento que o jovem morreu, o que ali é a corrupção, o corpo dele vai, né, obviamente ali vai havendo uma decomposição, é a corrupção. Essa é a corruptibilidade que Paulo fala, que é o nosso homem corruptível, que apodrece, que morre, que, né, perece. E era isso que essa multidão estava vivendo, a corrupção que destrói. E já uma outra multidão não, era uma multidão que estava vivendo uma regeneração, porque tudo aquilo que eles viviam tinha um sentido muito maior, e além dos milagres de Jesus, cura, libertação, tá tudo certo, mas a salvação estava sendo operada na vida deles. Eles estavam seguindo Jesus e a salvação era esse o plano, foi esse o plano desde o início, e era isso que eles estavam vivendo. Então, hoje nós olhamos o mundo, uma multidão que vive um caminho, que segue um caminho, para um caminho, hoje é uma eternidade sem Deus o final, e uma outra multidão. Essa segunda multidão talvez seja uma multidão invisível, né? Que é a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, como eu sempre digo aqui, não é uma instituição, não é uma denominação, não é uma organização, é um organismo, né? E essa igreja é uma outra multidão que segue para uma vida eterna contada com Deus. Qual multidão a gente quer fazer parte? Nós queremos ser produto do meio, a multidão da morte, a multidão da vida, que anda com Ele, que conhece os seus caminhos e que detém, né, os seus ensinamentos e tem os seus feitos, as experiências como algo importante. Aquele processo de morte, nesse caso aqui, ele foi interrompido, mas nem sempre os processos de morte do homem que vive nesse mundo é interrompido. Nem todo mundo tem uma conversão, uma aceitação, nem todo mundo é levado a um caminho de arrependimento. No caso ali, aquele jovem morto, Jesus parou o cortejo, tocou no esquife e o jovem ressuscitou. E a sua mãe ali se alegrou demais. Ela continuou sendo viúva, mas o filho dela, né, obviamente, que era ali talvez o grande amor dela, ele ressuscitou. Então, às vezes, tem coisa morta realmente dentro da nossa vida, da nossa casa, em que nós não temos poder nenhum para transformar. Pessoas que não conhecem o Senhor dentro da nossa família, mas Deus pode trazer a vida. Mas Deus pode interromper esse processo de morte eterna e conduzir ao processo de vida eterna. O Senhor pode. Toda a preocupação de Deus é essa. Que a gente às vezes nós focamos tanto em coisas dessa vida, em coisas desse mundo, em trabalho, saúde, relacionamento, e esquecemos do principal, que é a salvação. Para isso Jesus veio ao mundo. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, para esse propósito. E a salvação de Deus, meu irmão, minha irmã, ela quer entrar dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro dos nossos lares e interromper qualquer processo de destruição, qualquer processo de morte que foi iniciado. Agora, tem que estar com Jesus, né? Não tem como. Isso não ia acontecer se Jesus não estivesse ali. Se Jesus não chegasse em Naim, a cidade do consolo, não haveria consolo. Se Jesus não entrasse ali, naquela aldeia, não haveria essa mudança drástica da morte para a vida. Então o Senhor tem que entrar dentro da nossa casa, tem que entrar na nossa vida, tem que entrar na nossa família, nos nossos familiares, amigos, para que haja essa mudança, para que haja esse encontro, né? Como houve ali um encontro. E onde Jesus está, a morte não permanece. O que entra, o que permanece é a vida que há nele. Que Deus te abençoe. Deus abençoe nesse dia
A paz do Senhor Jesus.